Bom, tudo bem? Animados? Vejam, meus amigos, os irmãos, com toda certeza, estão em contato com a imprensa e devem estar sentindo o quanto o mundo inteiro está, nesse momento, passando uma convulsão. É uma grande transformação. Então, é preciso que os irmãos todos, nesse momento, primeiro, não perdessem a tranquilidade, não perdessem a fé, o exercício, evidentemente, do amor, da compreensão para com o próximo, porque esses elementos todos, eles descaracterizam a pessoa e a pessoa passa, às vezes, a agredir muito facilmente os outros. Porque, como há uma agressão no mundo, vocês recebem a força e acabam ficando mais irritadiços e estão sempre com vontade de dizer coisas que não deviam dizer. Então é preciso parar e pensar um pouco. O elemento básico aqui é qual será o valor, de que maneira os irmãos atribuem força aos acontecimentos. Porque os irmãos são felizes ou infelizes em face daquilo que os irmãos atribuem aos acontecimentos. Os acontecimentos aos irmãos, seja eles o que for, os irmãos terão que administrá-los da melhor maneira possível. Não é possível, de maneira nenhuma, que um pequeno acontecimento, um aborrecimento, transtorne a vida dos irmãos. Que os irmãos imediatamente já não duram mais, não querem comer, passem a agredir mais as outras pessoas e fiquem em crise existencial horrível, porque a crise existencial é a crise espiritual. Então é preciso saber como é que os irmãos estão, nesse momento, avaliando os acontecimentos. O que é um acontecimento na vida dos irmãos? Porque a vida da Terra é de acontecimentos. Alguns são difíceis para os irmãos. Eu sei que são difíceis. Eu sei que, às vezes, alguns até são trágicos. São desastres. Os irmãos montaram um mundo mecânico. Nesse mundo mecânico, há acidentes e, consequentemente, colisões e mortes. Então, às vezes, é difícil enterrar um filho, os restos mortais de um filho. É difícil, por exemplo, um pai. É difícil, nesse momento, compreender que um amigo ficou imprensado entre um automóvel e fez óbito. Tudo isso é muito difícil. Mas é a contingência de um mundo criado por homem. Um mundo mecânico. Esse mundo mecânico está difícil. Esse mundo mecânico está realmente impondo-se cada vez mais os irmãos. O que era preciso é que os irmãos, em todos os acontecimentos, os bons e os maus, eles não destruíssem a vida dos irmãos. Eles não diminuíssem os irmãos. Eles não fizeram com que os irmãos, nesse momento, perdessem ou percam aquela capacidade de, naquele momento, administrar o próprio acontecimento e todas as outras coisas. Então é preciso serenidade. Cada um de per si deve ser sereno para avaliar as coisas. Então, como é que é? Faço do conhecimento que eu tenho, por que está acontecendo isso? O que é que eu devo fazer? Então, a afetividade. Será que eu, nesse momento, não tenho que ser mais afetivo? Eu não tenho que me voltar mais para as pessoas? Eu não tenho que saber ouvir mais as pessoas? Eu não tenho que ser mais paciente com as pessoas? Não é? Veja, é um número enorme de irmãos nossos que estão com transtornos psíquicos. Então, frequentam escolas, passam de ano porque eles são inteligentes, fazem concursos públicos, passam nesses concursos, alguns deles, frequentam, evidentemente, locais de lazeres, frequentam igrejas, centros espíritas. Eles têm indícios graves e é preciso concebê-los. É preciso não perder a tranquilidade, consequentemente, não agredi-los. É preciso ter um pulso forte para que eles não ultrapassem, não instabilizem os outros, mas é preciso que os irmãos saibam que há um número grande, até na nossa área médica. Alguns são pessoas, é formado, mas eles são inteligentes, muito inteligentes. Só que eles não têm mais uma coordenação psíquica, emocional. Vejo, o psicossocial deles está alterado e nós não podemos fazer restrições às pessoas. Temos que recebê-los, ampará-los, ajudá-los, não é? E fazer da melhor forma possível uma compensação. No entanto, lembrar os irmãos que isso é muito comum. E até dizer aos irmãos todos que os irmãos devem ser muito fortes para não se deixar abater por alguns acontecimentos, porque os irmãos vão, às vezes, às raias de uma ignorância horrível. Param de fazer aqueles ajustamentos que são necessários, tendo em vista o tal acontecimento,
e começam desandam para coisas tristes e precárias. É preciso paciência, coragem e, vejam, vocês estão sempre avaliados por todos. Sempre avaliados. Não se iludam que não estão sendo avaliados. Não é? Só para vocês terem ideia como é que é a avaliação, é muito séria, por exemplo, a prostituição feminina. Se ela acontecer, quem sabe as netas de vocês, quando quiserem casar, alguém ainda diga: sua avó foi prostituta. No mundo inteiro. No Oriente, no Ocidente, na Patagônia, nos Estados Unidos, é muito forte o controle, particularmente sobre a matriz, a mulher. Então eu preciso de muita coragem para saber se realmente eu quero fazer as coisas e não quero transferir isto à minha família. Porque não mudou muito. As coisas continuam muito iguais. Direitos iguais, ótimo. Direitos iguais. Mas no sentido moral, as coisas são extremamente restritivas, lastimavelmente a mulher. Porque quando você fala em casa de prostituta, tem que lembrar que elas existem porque há homens prostituídos que vão lá. Não é possível só acrescentar sobre a mulher todas as coisas negativas e esquecer de que elas são mantidas por criaturas que também são prostituídos. Não dá para pensar diferente. Mas não se pensa. Se recai sempre sobre a mulher. Muito sobre a mulher. Então é um momento em que vocês todos devem ter muita cautela. Aliás, a palavra cautela deve ser fundamental na vida de vocês. Cautela para conversar, cautela para dizer as coisas. Eu vejo que alguns de vocês têm necessidade de contar vida de intimidade. Eu não sei porquê. Às vezes eu penso, vejo crises bárbaras em vocês. Vocês têm uma necessidade de contar intimidade. Eu não vejo necessidade de vocês contar intimidade. Tratem de falar com a consciência de vocês, com a cátedra maior, que é a razão, e contem para ela. E perguntem: devo contar para os outros para ver que ela vai dizer inteligente? Não. Gritando: não. Não tem nada que ficar fazendo esse permeio, essa interação em uma vida particular, onde vocês devem aprender a administrar da melhor maneira possível, com decência, com espírito público, com capacidade de renúncia. Mas não devem, nesse momento, descer a comentários que são muito ruins. O elemento que eu quero dizer a vocês, e que é lastimável, vocês, quando forem amigos de alguém, depois vocês se decepcionaram com a pessoa, passado aquele período, vocês não podem destruir as pessoas que foram amigos de vocês. Isso é uma desumanidade, e além disso, uma deslealdade. Não é só aquela pessoa, mas uma deslealdade à humanidade. É como um homem casado, uma mulher casada, que deixou romper o casamento. Não é possível você sair dizendo coisas de intimidade da vida dos outros, que é uma coisa muito desagradável. É preciso respeitar a vida das pessoas. Cada um tem, evidentemente, uma caminhada aqui na Terra, e cada um deve, necessariamente, no que tange a outra pessoa, respeitar. Quero também dar um conselho a vocês que são casados e que a esposa, o esposo tem mãe, tem filhos. Se vocês quiserem manter o casamento de vocês, o homem e a mulher, nunca se exponham a tentar ridicularizar a família do cônjuge. Ninguém suporta diminuição de sua família. Ninguém. O grupo biológico é muito forte. Eu não vejo razão para ficar fazendo comentários contra a mãe da moça, ou a mãe do moço, no casal. Não dá. É preciso, quando vocês tiverem essa vontade, tratem de se conter um pouco. Eu sei que não são perfeitos, que às vezes podem agredir, mas fiquem em silêncio. Não dá. Porque para o futuro, a primeira briga que vocês tiverem, quem sabe a pessoa diga para vocês: você gosta tanto de mim que você desrespeitou minha mãe. Várias vezes você falou de minha mãe. Várias vezes você fez comentários desairosos à minha irmã ou aos meus parentes. Não deve denegrir a família biológica do cônjuge. Aliás, de ninguém, mas muito menos do cônjuge. Não deve estar levantando erros dos outros, e da família. Sejam pacientes. Às vezes, quem sabe, o companheiro, a companheira não comenta, até por um problema de psicismo, de um aspecto, por exemplo, de se controlar, de não querer dizer alguma coisa, de se resguardar um pouco. Então, respeite isso, que isso é muito importante. Quero também dizer a vocês que é preciso prece. Não fiquem decorando prece.
Mas sentem pelo menos uma vez ao dia e conversem através da razão com as forças do bem. Eu estou precisando nesse momento me orientar. Eu estou precisando luz. Eu estou precisando paz. Fiquem em silêncio. Respirem profundamente. Afirmem coisas positivas. Positivem a vida. E retirem aqueles elementos negativos. Vejam, é muito importante pensar nas coisas positivas. Não é? Eu já disse, imagino vocês, resolvem ser previsoras do futuro, previsões encontra um menino de 22, 23 anos, sabe, teu futuro é extraordinário. Você vai ter, como é estimulante, ele vai lembrar por muito tempo, e quem sabe ao longo da vida, que encontrou uma pessoa e alguém disse a ele que ele devia estudar, produzir e trabalhar. Mas imagine encontrar um menino deste, ou um senhor, ou uma senhora, e dizer: seu futuro é negro, tome cuidado, você vai encontrando pessoas muito más, ainda terá alguém que vai fazer mal a você. Vocês imaginem, isso é para destruir as pessoas. Então vejam que as palavras têm uma força, elas condensam a energia. Vocês devem sempre utilizar palavras boas, permanentemente projeções de palavras boas, que construam, que edifiquem, que tragam prazer, que tragam um sentido de futuro, de construção de futuro, que tragam esperança, que fortaleçam uma ordem moral, mas não coisas evidentemente contundentes para destruir as pessoas. Não dá para fazer isso. Às vezes, veja, os Estados Unidos é diferente, por causa de patrimônio. O médico fez os exames, essa coisa, mas ele é público. E ele imediatamente resolve dizer para a pessoa: olha, o senhor quer arrumar a sua vida, o senhor tem uma situação grave, quem sabe 6 meses de vida. Aqui não dá para dizer isso. O latino não tem prontidão para isso. Eles passam aqui desesperados. Não é possível fazer isso. Eu espero que a clínica médica entenda isso. Não dá para dizer. Alguns deles ficam em situações tão graves que podem cometer crimes e ir a suicídio. Não pode dizer, elas não têm prontidão. E não terão tão cedo. Isso é um problema de uma mentalidade cultural do Brasil. E quem sabe de Portugal também. E dos países latinos, de modo geral. Aqui não dá para dizer. Vocês que são médicos, muito cuidado com isso, porque as pessoas não têm. Puxei as mãos dela, conversei com ela um pouquinho, veja que procure compreender. Não, minha família sempre foi espírita, procure compreender. Você não pode pensar nisso. Ele não é Deus, vai passar, vamos trabalhar um pouco, você é corajosa, você vai vencer. Então, veja, isso num nível evidentemente clínico, médico, onde os resultados, evidentemente, dão a ele, a situação não é boa mesmo, mas a avaliação ela não aceitou. E entrou numa situação horrível. Tem uma criança de 2 anos, e daí? Então, é melhor trabalhar com o bem, é melhor fazer propostas do bem, é melhor trazer nesse momento mensagens que possam fazer uma força de esperança, e não de desesperança, de desilusão, de escuridão, de sofrimento e de morte. Porque mesmo vocês espíritos, mas vocês têm medo da morte, olha. Mais um medo que eu não gosto nem de falar. Não? Eu conheci uma pessoa que quando passava perto do cemitério fazia isso. Porque eu não quero nem olhar. É um absurdo uma coisa dessa. Não é? E espírita, vindo aqui, não é? Mas continuava com a história. Um dia eu estava num carro e eu vi que estava assim. Aí eu percebi o que era. Eu não queria olhar porque podia atrair coisa ruim. O meu problema é que o futuro é ali. Não é? O futuro no sentido da matéria é ali, sem dúvida. Que Deus abençoe vocês, fortaleça, e muita alegria. Que vocês sejam pessoas muito felizes e alegres. Mas muito que a comunidade diga que é bom na casa, não é? Da doutora Maria da Graça, que ela é feliz, família feliz, todo mundo feliz. Nada de gente com cara feio o dia inteiro, e não dá certo, e imediatamente o acontecimento foi mais forte do que a vida. Não pode. Sejam felizes. Viu? Podem ter certeza absoluta. O único agradecimento que eu gostaria de receber de vocês é só esse. Vocês dissessem para vocês: eu sou muito feliz, Leocádio. Eu não quero mais nada de vocês, mas eu quero que vocês sejam felizes.
Isso vocês me dariam muita alegria de saber que vocês são felizes. Outras coisas a gente é de menos. Não deixo por menos. Tem que ser feliz. Viu? Tá bom? E parabéns, eu gostei muito do teatro. Eu não posso falar muito porque elogio em boca própria é vitupério, não é? Mas gostei, achei interessante, vi que a população gostou e foi bom que vocês revitalizaram uma parte da minha família, que foram pessoas boas, que fizeram alguma coisa pelo Paraná. Mal ou bem fizeram alguma coisa. Então tem uma significação, não é? Acho que vai funcionar. Vocês vão a Paranaguá? Paranaguá é minha terra. Cidade.